podcast, estamos ao vivo. Ah, é o primeiro episódio do nosso podcast. O nosso podcast vai consistir em 2 ou 3 episódios por semana, não é? Ahm, e hoje é um podcast mais teste, onde vamos abordar vários temas. O podcast consiste em mim, Ruben Silva, ahm, com os habituais Diogo Matos e Tiago Pereira. Pronto, vamos começar por abordar hoje pela Liga 3, não é? A Liga 3, esta semana que passou, teve parada, teve um jogo de acerto de calendário que implicou aqui com algumas classificações. Este jogo foi de Fontinhas com o Real de Massamá. Ganhou o Fontinhas por 2-1. Uh, e isto quer dizer que o Real Massamá mantém a mesma distância pontual para a Académica e para o Moncarapaccense. A Académica, que neste momento tem 6 pontos, poderia ter 3 por causa da penalização de 1 ponto de início do calendário. Mas isto coloca também o Fontinhas já a olhar para os primeiros 4 classificados que dão acesso ao playoff de subida. Hum, Tiago, o que é que achas neste momento da Liga 3? Bem, boa noite já. Para Boa já. noite. Bem, a Liga 3 é muito. Lá está, é aquela situação que a gente sabe que é muito competitivo. Isto, aliás, nós ganhamos ao Amora em casa. O Amora que agora é líder, com os mesmos pontos que o Bolonenses e com o Caldas. Para mim, Caldas é das melhores equipas do nosso campeonato. Atenção. A minha é das melhores mesmo. A nível da nossa classificação, opa, é uma classificação que faz jus aos nossos jogos. Não são assim nada fora de especial. Temos alguns momentos bons, alguns jogos que jogamos bem, mas outros não merecemos assim tanto pontuar. Mas claro Nossa, que os pontos todos. só para fazer este ponto prévio, Sim, nossa, que nós somos da Académica, eu e o Tiago somos da sim, Académica, sim, mas os ouvintes não sabem, não é? sim, sim. Sim, da nossa classificação, pá, hum, acho que ainda também ainda falta muito campeonato. São 9 jogos, faltam apenas um ao Sporting e um Amora, que vai ser remarcado para outra vez para voltar ao campeonato normal. Mas acho que são 9 jogos, ainda faltam muitos jogos. Ainda temos receber muitas equipas em casa fortes, ainda temos de ir a muitas locações fortes. E acho que este ano, talvez a pior deslocação que vamos receber vai ser do Belenenses e do Real, que são os 2 próximos jogos em casa, dia 4 e dia 18. Agora passo a bola para o Sim, mas meu outro. não, não sei se o Matos tem aqui alguma coisa a dizer, mas eu queria tocar num ponto muito importante, que é o último classificado, em caso de ficar pronto, no grupo de despromoção, não é? Na segunda fase, que Sim, é sim, manutenção e despromoção, vai ficar, se não me engano, com o quinto lugar e com o sétimo lugar. Isso quer dizer que os 2 primeiros sim. terão logo 8 e 6 pontos de vantagem. Isto são muitos pontos, não é? Sendo que são grupos de 4 Sim, e só se mantém, não é? Só garante a manutenção o primeiro lugar. O pois. primeiro ou o segundo? O primeiro e o segundo, não é? É isso, o primeiro e o segundo. Portanto, são muitas equipas a descer e essa diferença pontual faz muita diferença. Sim, sim, como é óbvio. Uh, E sim, isto é jogo a jogo. O gajo está aqui a falar que nunca vamos conseguir acertar os jogos todos. Isto é muito relativo. Tanto perdes com o Amora num dia, como a seguir ganhas ao Belenenses, ao Caldas. exatamente, não é? Visto que deu para ver na última jornada da Académica,
A Sim, penúltima ganhou ao Vitória, não é? E logo a seguir fez foi um desastre com o Alberca. sim, exatamente. Pronto. Eu não sei se o Diogo. Sim, Aliás, Vitória, desculpa só este parênteses. Vitória que perdeu, estava a ganhar ao Real, acho que era o Real Massamá. exatamente. Tenho a ideia que era o Real Massamá. Estava a ganhar 3, 3-2 e foi perder 5-3, ou uma coisa assim. Exatamente. Eles estavam a ganhar e não conseguiram perder. E eu estava por acaso a assistir esse jogo e fiquei um bocado surpreso, mas o Vitória também já não está melhor que nós, a nível de pontuação, mas não está tão bem em equipa. Sim, Exatamente. O Vitória estava a ganhar 1-0, depois sofreu 21 o gols sofridos, empate. é muito bom. Exatamente. O Vitória estava a ganhar 1-0, depois sofreu o empate. Ahm, Começou a perder 2-1, deu a volta para 3-2 e depois acabou por perder por 5-3. Sim, exatamente. Eu vi só o final, já não me lembro muito bem como é que foi o jogo, mas lembro-me mais ou menos como é que acabou. Sei que acabou com 5 golos no lado. Ah, ex- Exatamente. Não sei se o Diogo pretende dizer alguma coisa em relação à Liga 3. Eu penso que não acompanhas, foi não? Assim, Liga 3 não tenho acompanhado muito, só aqui a par da Série B, onde está em segundo lugar o Lanque Vilaverdense, que é aqui da minha zona, e a par, ou seja, com diferença pontual do Barzinho de um ponto apenas, na jornada anterior, onde empataram ambas as equipas por 2-2. E é um dos candidatos à subida, e apostou fortemente este ano na contratação de grandes nomes para esta liga, e é um dos grandes objetivos do Lang subir aos grandes palcos do futebol nacional, e tem um excelente plantel. Ainda não perdeu este ano, tem 5 empates e o resto só vitórias nestes últimos 9 jogos. E é isso, é uma das equipas que eu tenho acompanhado desta Liga 3, e que faz aqui força para que suba ao próximo escalão. Sim, exatamente. O Lanque Vilaverdense que é a única equipa da Liga 3 que ainda não perdeu. Ah, Exatamente. Tem 4 vitórias e 5 empates. Está em segundo lugar no grupo A da Liga 3. Além de que, deixo aqui a nota que disputou o jogo para a Taça Portugal frente ao Portimonense, e onde venceu em casa por 2-0, e isto vencer uma equipa da Primeira Liga, mesmo sendo por um jogo da Taça, há que dar mérito a este plantel e à entrega que foi dada neste jogo, e realmente mostra-nos aqui que o futebol raiz da Liga 3 pode fazer ainda muita moça às equipas de um escalão superior. Exatamente. Pronto, vamos finalizar este tópico da Liga 3 apenas com o prognóstico para o próximo jogo da Académica. E se quiseres deixar o prognóstico também para o Lanque Vilaverdense, poderás fazê-lo. Ahm, na minha visão, eu acho que vai ser um jogo que a Académica vai estar num dia bom. Tenho este feeling, né? Todos os caminhos no sábado vão dar a tábua. Curiosamente, o Oliver do Hospital faz os seus jogos no tábua, em tábua. Eu acho que a Académica vai conseguir marcar 2 golitos e vai fazer um clean sheet. O meu prognóstico vai para 2-0. Tiago, o que é que albergas para sábado? Eu vou apostar contra a minha equipa. Vou porque temos que pensar numa coisa. Desculpa, onde é que está? Ah, ok, está aqui. Nós vamos jogar contra o Oliveira do Hospital, que tem um jogador chamado Patrick Patrick. Que o gajo só no último jogo marcou 3 golos. Na vitória contra o Sporting B. Marcou aos 21, aos 77 e aos 84. Ou seja, é um gajo que vem numa moral muito em alto e precisamos ter cuidado com este Patrick Patrick, que é avançado.
Da outra parte, pá, vamos tentar, também não vamos jogar em casa, por isso vai ser um fator reduzido, se calhar, porque nos últimos jogos a Académica que não jogou em casa, mas tinha muito mais adeptos que os outros. Mas honestamente, eu acho que a Académica vai entrar muito segura, com um jogo completamente diferente qual que foi ao de contra o Alverca e penso que vamos conseguir ganhar a risquinha por 2-1, em que o gol do Oliveira do Hospital é do tal Patrick. Pronto, esta é a minha Até previsão. tens mesmo o goleador do Eu gol, não é? tenho, sim, porque eu comecei a ver o próximo jogo e reparei que o gajo já marcou 3 golos, depois marcou um ao Leiria, que também não é assim muito fácil marcar, e marcou um ao Rio Ave. Se bem que a Leiria, o Diogo Ribeiro marcou, não é? Sim, Isso é difícil de acontecer. sim. Mas pronto, Também marcou o Rio Ave, atenção. É um gajo para a taça Portugal, aliás, contra o Rio Ave. ele realmente Ele está pé quente, está pé está quente. Temos de ter cuidado com este rapaz. tá de pé quente e a dividir o segundo posto dos melhores marcadores da Liga 3, não é? Sim. Nesta Liga 3 só existe um goleador nato, podemos chamá-lo assim, que é o Zequinha do Vitória Futebol Clube, que tem 9 gols. Exato. Todos os outros gols estão bastante dispersos pelos jogadores, não é? O segundo lugar tem Claro. 5 gols e o Tem sim. quarto 4 e depois por aí abaixo. Não é? Está tudo bastante Sim. disperso. Uh, Pronto, fechamos aqui o tópico da Liga 3 e vamos entrar numa rúbrica que a gente tem, que são as outras modalidades. Hoje será exclusivamente para o ténis. Vamos focar aqui no ATP Finals, que é o torneio que termina a época. Foi vencido pelo Djokovic contra o Casper Ruud. Djokovic, esse que não teve uma época fácil, pois não, Diogo? Sim, ele foi aqui uma época um bocado polémica para o Novak, por causa da questão da vacinação e foi impedido de participar no torneio de início do ano com uma grande importância como é o Australia Open. E também em alguns torneios do US Open, também em território americano não conseguiu disputar por causa do visto de vacina, não é? E tornou aqui a época um bocado atípica do Novak, mas que conseguiu dar a volta e conquista aqui o seu título, o seu sexto título das ATP Finals, oitava final da sua carreira e iguala aqui o recorde do nosso Roger Federer, que este ano terminou a carreira e toma mais 1500 pontos para o seu ranking e começa a ficar mais perto do lugar que lhe pertence, que é número 1, e pelo menos, e agora com certeza soube-se há pouco que vai poder disputar o Australia Open, foi liberado. Mesmo ele não tendo a vacinação do Covid e recusar-se a ser vacinado, isto num teor um bocado polémico, a direção do torneio permitiu a presença dele no próximo ano e tem aqui uma oportunidade grande de atacar novamente o Australia Open, conquistar mais 2000 pontos. Isto tendo em conta que ele é um dos candidatos a vencer, na minha opinião. É uma boa notícia para o ténis, principalmente para o Novak, e estar de volta aos grandes palcos é muito importante para ele e com certeza será diferente e vejo o Novak atacar novamente a posição de número 1 no próximo ano. Muito bem. Já agora, a título de curiosidade, quem é que achas que no próximo ano irá confrontar o Novak para título de melhor jogador do mundo? Jogador, tenista, não é? No caso. Isto porque Roger Federer já terminou a sua carreira
espero bem que não, mas o Rafael Nadal está muito próximo disso, não é? Sim, o Rafael Nadal está com alguns problemas físicos, como se sabe, e que impediu deste ano também disputar pelo menos a semifinal do Wimbledon. Teve que desistir por um problema no abdômen. Mas penso que Novak está com essa sede e com esta possibilidade de disputar o Australian Open já no início de 2023. Tem aqui a oportunidade de somar o seu 22º título de Grand Slam e igualar o recorde que atualmente pertence a Rafael Nadal. E acho que não vai ficar por aí. Eu penso que Novak vai ser um dos número 1 no próximo ano, a par de Carlos Alcaraz, que também é uma das grandes promessas do ténis, e acredito que o Rafael Nadal vai se focar aqui mais na parte da época de terra batida e conquistar mais um título de Roland Garros, que é um dos grandes objetivos dele, e o atual detentor de praticamente quase todas as edições de Roland Garros. E acredito que irá passar muito por aí. E vemos aí outros tenistas em ascensão, mas Novak ainda tem alguma frescura física, pelo menos aparenta, e acho que é um dos principais candidatos a voltar a número 1, mesmo não sendo impedido de participar em torneios por causa da questão da vacinação, não é? Mas acho que tem grande potencial para chegar lá novamente. Muito bem, fica aqui encerrado o, o nosso tema de ténis, e vamos entrar ao fim aquilo que toda a gente quer realmente saber, que é o Mundial. O Mundial teve uma cerimónia de apresentação habitual, onde tentou, de certa forma, apaziguar toda a polémica que o Mundial teve. Queres falar sobre isso, Tiago? Posso falar, claro que sim. Então, o Mundial começou com uma cerimónia que teve o Morgan Freeman, que acho que não precisa de apresentações, e teve um Rainime, qualquer, não sei o último nome dele, Al Musfat, que é um jovem que não possui os membros inferiores, ou seja, ele apareceu lá. O jovem é um jovem de 20 anos, tem a marca de gelados com cerca de 60 funcionários a trabalhar, que é uma coisa que, pronto, é um sheik qualquer lá do Qatar, e apareceu apenas para, para mostrar como é o país e talvez tentar esconder um pouco do escândalo dos estádios serem construídos com pessoas que morreram, e morreu muita gente no Qatar a construir estes estádios, e acho que era um bocado para não quererem as desculpas, mas tentarem se desculpar-se um pouco disso. A meu ver, até não é tanto essa parte das mortes que ocorreram, infelizmente, na construção do estádio. Até porque estar lá ele ou não estar É, não representa nada. sim, Aliás, que esses sim, números ainda não são oficiais, não é? Ainda não houve nenhum estudo sim. independente a fazê-lo. E o Qatar também, penso, não queira Quero falar não quer falar sobre isso, exatamente. Foi mais em termos de fazer um apelo à igualdade, de marcar-se dos casos racistas, dos casos sim. xenófobos, desigualdade perante as mulheres, não é? E homofóbicos, etc. Eu acho que foi mais esse o caso, até porque contratar o Morgan Freeman, que toda a gente conhece, não é? Ehm, Acho que foi mais esse o ponto, não é? Combate ao racismo, etc. Sim, sim.
Pronto. Sim, eu não Sim. quero ser aqui um bocado polémico, mas acho que durante a apresentação falou-se muito de respeito e de igualdade, mas não houve sequer um momento para homenagear as vítimas que morreram, não é? A construir os estádios. Acho que passou um bocado no esquecimento e foram apenas números, não é? Mas pronto, é cultura. Vítimas, atenção, vítimas não é só morte, não é? Existiu casos quase de Sim, escravidão pura, não é? exatamente. Sim. Todo um esquema não feito pelo próprio Qatar, mas que ocorreu sobre a alçada do Qatar, não é? Que eram empresas que eram contratadas pelo Qatar, que sobretudo faziam recrutamento em países vizinhos e onde a pobreza é extrema e em alguns casos ainda conseguiram ter uma vida ainda mais difícil no próprio Qatar. Tanto que estes cidadãos não são reconhecidos, estes imigrantes não são reconhecidos como se população do próprio Qatar, não é? Pronto, eu não sei se querem mais acrescentar alguma coisa a este tema ou não. Acho que não. Pronto, acho Foi que não. muito show off. Sim. Acho que não há grande coisa a acrescentar e basicamente esta apresentação foi tapar o sol com a peneira, mas Sim, sim. acho que cabe a cada um achar o que é que foi aquela apresentação e para mim foi apenas um show-off da organização e dos responsáveis que estão por trás disto, incluindo a FIFA, não é? Que também tem alguma culpa Claro. nisto. Sim, todo o escândalo de corrupção, de compra de votos, isto logo começa aí, não é? Acho que ninguém votaria no Qatar, ah, sobre pena de ver o seu voto ir a um país, dar a um país onde tem os problemas que tem, não é? Sim, agora repara Ah, que soube-se há pouco tempo que o presidente da FIFA não descarta a possibilidade de fazer um Mundial na Coreia do Norte. Agora, isto aqui acho que, que era o cúmulo Mas do ridículo. exatamente. Pronto, basicamente é tentar que os países subam de reputação com este tipo de projeto esportivo. Pronto, Exatamente. pronto, vamos agora fazer aqui um overview geral do Mundial. Temos aqui, começamos o Mundial no grupo A, não é? Entre o Qatar e o Equador. Este jogo terminou em 2-0 para o Equador. E foi um jogo, sinceramente, eu estava com bastante expectativa. Apesar de estarem as equipas envolvidas, estavam duas das piores equipas no ranking FIFA. Eu até esperava que fosse um jogo bastante aberto, com um jogo bastante partido, mas não. O Qatar não conseguiu ter bola durante a primeira parte, inclusive não conseguia fazer três passos seguidos, raras as vezes que o conseguiu. A sua estrela da equipa, digamos assim, é o Afif e ele é avançado. O avançado normalmente se costuma jogar atrás do ponta de lança. Ele baixou para entre os centrais, vejamos. Baixou para entre os centrais para assim o Qatar. Sim, para construir jogo. sim, para construir. Baixou mesmo. Exatamente, era isso que eu queria. Ele Baixou, não- ele percebeu que não estava a fazer nada na frente e a bola não chegava a ele. Ele teve de descer e abdicar da posição dele exatamente. para conseguir que a bola chegasse lá. E efetivamente chegou. Chegou, Houve um lance. mas ele não estava Nada lá, chega. não é? Exato. Faltava ele. Não são 11 ativos. Exatamente. Ou algo assim para conseguir estar sempre. Exatamente. Os golos surgiram, os dois na primeira parte. Um através de penalti do Valência
do Éner Valencia, e o outro também marcado por ele, um cabeceamento estrondoso, não é? Sim. Um grande cabeceamento do Éder Valencia, que infelizmente sofreu uma lesão na primeira parte, mas aguentou até a metade da segunda parte com dor para. Pronto, teve essa determinação de querer jogar, mas realmente até ele sofrer essa entrada estava a fazer um jogo estrondoso. É. Sim. Pronto, a equipa para terminar aqui a minha análise, o Afif regressou à posição na segunda parte. Já conseguiu o Qatar já conseguiu ter mais bola, mas nunca conseguiu criar oportunidades. Eu penso que o treinador conseguiu dar as suas ideias ao jogador de como conseguir ter bola, mas nunca conseguiu criar oportunidades. Eu tenho aqui uma frase que eu escrevi durante o jogo, que é que parecia uma equipa da Liga 3 a jogar com uma equipa de Champions, não é? Uma equipa muito pequena, sem conseguir criar oportunidades, porque a outra equipa, sem dúvida, os rankings, exatamente, o ranking da FIFA não diz tudo o que são essas equipas. Embora a diferença, se não me engano, são de 4 posições, a diferença entre as duas equipas no ranking FIFA, Sim. mas a qualidade da equipa, sinceramente, não tem nada a ver. Ponto curioso: o Qatar tem um jogador português. Sim. É Pedro verdade. Miguel. Pedro Miguel. Pedro Miguel, se não me engano, sim, também. Talvez erro. Tenho na minha caderneta do World Cup, por isso é que eu fiquei um bocado desconfiado. Um gajo do cá está chamado Pedro Miguel. Exatamente, é um português. Eu por acaso esperava que o Qatar fosse, entre aspas, contratar jogadores pelo mundo fora para construir uma equipa. Isto tem sido visto noutros países, por exemplo, noutras modalidades, futsal, etc., onde o Azerbaijão praticamente é só brasileiro, por exemplo, e a Rússia também tem bastante brasileiro. A Rússia também, a Rússia também. Pronto, vamos aqui. Aliás, Sim, sim. tive a esperança que quem ia quem ia jogar pelo Qatar seria o Karim Benzema, que lesionou-se e pensou: França é muito fácil, vou ir para o Qatar. Grupo A. Infelizmente não podia, não é? já tinha jogado pela França. Pronto, neste grupo A também ficou o Países Baixos, que o Senegal ganhou os Países Baixos por 2-0. Não sei se alguém quer falar sobre este jogo. Não, vi muito pouco do jogo. Sim, aquilo que eu vi também, pronto, eu vi cerca de 70% do jogo. Senegal até tem boa equipa. Aliás, era uma das. Bateu-se muito bem. É uma equipa de sensação da África, mas sem o Mané não é a mesma coisa, não é? Falta ali um pouco mais masia. Claro que não. Sim. Tem o Diallo, tem o Abdul Diallo, está no Leipzig, e tem o Mendy e Koulibaly. Eles têm uma boa equipa, têm uma boa seleção. Mas, e o Koyate também. Sim, e os dois golos, eu já te deixo falar, Matos, os dois golos são duas ofertas do Mendy. Sim, sim. Claramente. Eu vi o segundo que ele defendeu para a frente. Sim. Isso eu consegui. Eu vi mais ou menos por alto. Ok, Diogo, querias dizer qualquer coisa? Não, só ia acrescentar que este resultado da Holanda foi um bocado enganador para aquilo que foi o jogo e estes gols aparecem nos últimos minutos finais da partida, salvo ele foi aos 84 e já em tempo de compensação aparece o segundo golo e o Senegal teve aqui boas oportunidades para chegar ao golo, já ali no início da segunda parte. Mas pronto, a qualidade individual que a Holanda tem também subiu ao de cima e fez a diferença. Depay entrou e mudou logo completamente a dinâmica ofensiva da Holanda, acrescentou muito ao último terço e acabou aqui também por contribuir para esta vitória, que no meu ver foi um resultado um pouco enganador para aquilo que foi o jogo. Exato. Exato. Pronto, este está fechado o grupo A, vamos ao grupo B, Inglaterra,
que venceu 6-2 com o Irão, mas eu acho que foi sinceramente um jogo sem história. Aliás, teve muita história, mas o Irão não jogou praticamente o jogo todo. Foi um massacre por completo da Inglaterra. Eu sinceramente até estava a esperar aqui que o, que o Carlos Queiroz fizesse aqui alguma mazia, não é? Contra a Inglaterra, e não esperava também uma entrada tão forte da Inglaterra. Aliás, só para dizer que a única história que este jogo teve verdadeiramente foi uma aposta Sim, podes falar disso. feita na Betano, em que a pessoa apostou no resultado exato e apostou 100 euros, 100 reais, que isto é em reais, podia ganhar 100 mil reais e cancelou a aposta. Eu Acabou, acho que sim, acabou por ganhar quanto? ele queixado com 1271 porque já estava 4-1 e a pessoa se calhar pensou, isto se calhar já não dá mais nada. Então não fez cash out para ficar com o que tinha na altura. E acabou por ficar. Ganhou bom dinheiro, ganhou, mas podia ter ganho muito mais. Sim, foi uma odd de 10, não é? Só ganhou 200 reais, basicamente. Foi uma. Era só É mais 3 zeros à frente. Sim, sim. Certo. Eu não sei se vocês colocam esta Inglaterra, esquecendo um pouco este resultado, não sei se colocam esta Inglaterra como um dos candidatos ao título. Pá, eu não coloco esta Inglaterra como um candidato ao título. É lógico que nestes últimos anos eles também têm nos presenteado com um grande plantel, mas chegam às fases decisivas e claudicam um bocadinho. Não sei se irá acontecer o mesmo este ano, mas eu não. É uma Inglaterra. equipa que troca muita bola, mas acho que até Sim, troca a bola demais e define exato, pouco. exato. Eu, Eu eu acho acho que que a Inglaterra. Desculpa, deixa-me sim. só concluir aqui esta parte da Inglaterra. Eu acho que a Inglaterra é tipo. Conheces aquela cena do Ferrari? Que o ataque é um Ferrari vermelho, o meio campo é tipo um Peugeot e a É, defesa é isso é mesmo. tipo um mata-velhos, estás a ver? Eu acho que a defesa da Inglaterra é muito isso, é um mata-velhos. Depois o meio campo, sim senhora, é um bom Mercedes, por exemplo, e o ataque é um Ferrari completamente ridículo este ataque, com Saka, Mason Mount, Sterling, Kanté, e depois ainda vais ao banco e ainda vais buscar um Grealish e onde este tens o Arnold ficou no banco, por exemplo. É. Eu acho que é muito isso, sabes? Eu acho que qualquer avançado que defronta ali Maguire no 1 para 1, esfrega as mãos e agradece que ele esteja em todos os Já sabe o jogos que a é que é dele. titular. Sim, é curioso que eu sinceramente não sei se o Kyle Walker tinha algum problema ou não, mas o Kyle Walker ficou no banco. Nem chegou a entrar, não foi? Sim, sim. Eh, Eu acho mesmo, sendo ele Pois, um defesa direito, já jogou muitas vezes na posição central, é verdade que numa defesa a 3, mas eu sim. sinceramente, um por um, tirava um dos centrais, não é? Se calhar também não foi preciso, o jogo não deu essa necessidade e a Inglaterra É, chegou ao intervalo a ganhar 3-0 e depois foi só controlar o jogo, é só mas controlar. realmente Sim. Controlar e para o Grealish marcar, a fazer aquela aposta. eh, o prometido que ele fez ao miúdo tinha um cancro terminal que era fazer uma dança ou como se sim. estivesse a driblar uma bola de basquetebol. Ele fez essa promessa ao miúdo, conseguiu marcar e conseguiu fazer essa promessa, por isso acho que é muito. Acho que ele entrou só para isso. Estava a fazer a promessa e acabou por ali. E são as Sim, coisas boas que o futebol traz, não é? Sim, sim, sim. exatamente. Já Até porque repara, ele começa a fazer substituições a partir do minuto 70 e troca o Eric Dyer por Maguire e depois faz só trocas na frente entre Rashford, entre o Grealish e o Foden e o Wilson. Tudo troca por troca para trocas do último terço, tirando aí o Maguire, que se calhar já devia estar um pouco cansado dessa intensidade de jogo, mas de resto foi isto. Pronto. Finalizando aqui o grupo
Não, ainda temos, aliás, já agora, Diogo, qual é que é. Quem é que colocas como favoritos no grupo A? Países Baixos e Equador. Esqueci-me disso. Eu coloco esta Holanda, os Países Baixos, sem dúvida. Equador é depois daquele jogo Qatar sem grande história, uma grande diferença de plantel. Vejo esta Holanda com grandes potências individuais, mesmo para. E no coletivo também funcionam bem e acredito que vão acabar por vencer este grupo A sem grandes dúvidas. E para segundo lugar, que também dá acesso à próxima fase. Olha, eu gostei deste jogo de Senegal e vejo que eles têm aqui que vão fazer da garra uma das suas forças e vejo eles a conquistar aqui o segundo lugar. Sim, que até porque é verdade que não dependem apenas de si mesmo, mas já dependem também, podem defrontar o Equador, não é? Ganhar o seu Exatamente. jogo e ganhar ao Qatar e esperar que o Equador perca, por exemplo, com a Holanda, ou perca mais pontos, por exemplo, com o Qatar, que não estou a ver a fazer. O Equador, aliás, peço desculpa. O Equador já jogou com o Qatar. Tem de ganhar ao Equador e esperar para ler pontos com o País Baixo, não é? Exatamente. Eu não sei se o Sadio Mané já vai estar apto para os próximos jogos Eu do penso que Senegal. não. Eu acho que o Sadio Mané está mesmo fora do Mundial. Ah, Inclusive terá de ser operado. pois. Mas eu vejo aqui o segundo lugar ser conquistado por Senegal. Vejo, o Qatar será aqui a equipa mais fácil do grupo, não é? Onde estas duas equipas vão ser obrigadas a conquistar os 3 pontos e depois irá ser decidido neste próximo jogo que já será entre. Não, o próximo jogo será Países Baixos e Equador, e depois Senegal vai ao Qatar, e a partir daqui com grandes possibilidades de vencer, e depois o último jogo será decidido. A partida, no meu ver, que irá decidir aqui o segundo lugar do grupo. Sim, eu gostei de ver a equipa do Equador, mas também o Equador falhou ali muitos passos fáceis contra o Qatar. Eu não estou a Sim, ver o Equador, sinceramente, a conseguir ganhar o Senegal. o Equador não teve um bom teste de fogo ainda, como teve aqui o Senegal. Foi o Qatar praticamente não conseguia ligar, não conseguia sair para o contra-ataque, que era o que eles estavam à espera, não é? Aproveitar a profundidade do Equador, porque era a equipa que queria assumir o jogo e iria ter mais posse de bola, mas mesmo assim o Qatar pouco fez, pouco construiu e a equipa não tinha ligação nenhuma. E gostei deste teste contra a Holanda do Senegal e Sim, acho eu que também espero que seja o Senegal a passar. sim, Estive aqui a ver também que ele teve aqui alguns resultados interessantes, mas também tudo muda no futebol rapidamente. Uh, exatamente. E uh, nós já vamos lá, mas hoje tivemos uma surpresa no grupo C, não é? sim, E, sim. e mostrou-nos que as grandes equipas não se fazem só de grandes nomes, não é? É precisamente contra a Argentina que estás a falar que o Senegal empatou em março. Uh, Exatamente. o Senegal, peço desculpa, o Equador é quem empatou O em Equador. março, e, portanto, mas isto também em março já lá vai há muito tempo, não é? O Sim. futebol muda de um mês para o outro. Até porque, repara, o Equador, eu não sei se esse jogo foi em casa, porque o Equador tem vantagem de jogar na altitude, não é? E os adversários sempre que vão lá sentem alguma dificuldade e é uma das armas fortes do Equador em jogar na sua Exatamente. casa, por causa da questão da altitude. Sim, eu se não me engano, nesse jogo até o Messi não posso estar enganado, mas o Messi sensoriou-se mal num desses jogos, não foi? Pois, sim, Eh, sim. Estava aqui a ver agora, mas ele não saiu, o Messi, portanto não terá sido nesse jogo. Pronto, no grupo B, temos aqui os Estados Unidos também, já falamos de Inglaterra com o Irão, temos os Estados Unidos com o País de Gales por um empate a uma bola. Eh, eu sinceramente nesse jogo o País de Gales
esteve muito mais vantagem que os Estados Unidos, mas a meu ver, teve melhores oportunidades que os Estados Unidos, mas que não conseguiu consolidá-los. Não sei se viste esse jogo. Sim, olha, e vou dizer que até este era o resultado que eu esperava, 1-1, porque houve aqui na segunda parte, pelo menos eu tive essa percepção normal que o País de Gales teve que ir para cima, não é? Mas poderia ter aqui aumentado aqui mais o marcador, porque fez muito mais que os Estados Unidos nesta segunda parte. Também precisava, não é? Mas eh, do resumo que eu vi do jogo acho que até foi um resultado justo. A primeira parte foi dos Estados Unidos, não é? Não sei se tu acompanhaste o jogo, mas Acompanhei sobretudo a segunda parte. O País de Gales estava a carregar fortes. Podiam ter empatado mais cedo, e se não empatam mais cedo, se calhar o resultado teria sido outro. sim. Da segunda parte o que vi era o jogo depois de Gales a passar muito por Gareth Bale e Daniel James que tentavam aqui empurrar a equipa para a frente. Mas não gostei muito da exibição aqui de Gareth Bale. Hum, Gareth Bale, que raramente jogava, tem jogado no Real Madrid, depois foi para os Estados Unidos, não é? sim, Eh, ele agora está nos Los Angeles. Havia algumas frases ditas de forma sarcásticas que ele estava a preparar para o Mundial, não é? Durante o tempo todo que não jogou, não é? Ele fez cerca de 13 jogos, marcou 3 golos pelos Los Angeles e claramente que Não está no não, seu. não sei. Sim, não está no seu auge, que também a idade já começa a pesar, não é? Já Sim, são 33 anos. sim, mas ele que é a figura, não é? Máxima do País de Gales, e era ele que tem vindo a carregar, um pouco à semelhança do Ronaldo há uns anos atrás, a seleção às costas. Hoje é verdade, hoje já é diferente, não é? Sim, sim. Até porque tens aqui na seleção do País de Gales, tens aqui, até não tens um mau plantel, não é? Tens jogadores que jogam em grandes campeonatos europeus. Claro que não, comparado a outras equipas, Claro, não claro. é a mesma coisa. Pronto. Deste grupo, eu espero que a Inglaterra. É verdade que agora aqui os Estados Unidos complicou a vida para o País de Gales, mas eu penso que o País de Gales vai conseguir a sua qualificação para a próxima fase. Sim, repara, eu vejo essa possibilidade porque o País de Gales defronta aqui o Irão. É lógico que o Irão também não irá ser um adversário fácil para o País de Gales, mas teoricamente terá um jogo mais fácil com os Estados Unidos, que os Estados Unidos irá jogar com a Inglaterra e ou seja, se caso o País de Gales conquiste os 3 pontos e os Estados Unidos perca aqui pontos com a Inglaterra, a nível mental pode criar aqui alguma motivação extra para o último jogo do País de Gales e não sei, É, é pode haver questão aqui. de ser só uma volta, não é? Só uma volta. Isto é, são todos já fora, mas é só se as equipas só se defrontam uma vez. E isto aqui, um empate pode fazer toda a diferença para uma passar ou Exatamente. não. Até porque depois no último jogo a Inglaterra já pode ter o apuramento garantido e já esteja a pensar na próxima eliminatória e criar aqui alguma rodagem, mas tudo lá está, depende do próximo jogo, não é? Sim, sim. Certamente o grupo não está fechado. Aliás, nenhum está, não é? Exatamente. Iremos aqui para o grupo C, que é a Arábia Saudita e a Polónia, México e a Argentina. Chegamos aqui à grande surpresa do dia. Este jogo aconteceu hoje, que foi a Argentina. Muita gente, infelizmente, não viu o jogo. Foi às 10 da manhã e estariam no seu trabalho.
a Argentina perdeu 2-1 com a Arábia Saudita. É verdade, foi aqui a surpresa não digo do dia, mas se calhar do Mundial. Ninguém estava à espera disto. Sim. Tens alguma coisa para dizer, falar sobre esse jogo? Eu acabei por estar aqui um bocado atento também ao jogo e a Argentina entrou bem e começou logo aqui com um penalti que, no meu ver, foi assim um bocado forçado e onde foi concretizado por Lionel Messi aos 10 minutos e torna logo as coisas fáceis onde já eram no plano teórico, na prática depois já estavam muito mais fáceis com este 1-0. A Argentina depois tirou um pouco o pé do acelerador e convidava a Arábia Saudita a subir as linhas e há que dar mérito porque não é para todas as equipas que todas as equipas jogam como jogou esta Arábia Saudita frente a uma das potências mundiais como é a Argentina, com as linhas bastante subidas e a Argentina o que é que tinha a fazer era atacar a profundidade e o que é que isso resultou na primeira parte foi um golo anulado aos 29 minutos por parte de Lautaro Martínez e em 7 fora de jogo só na primeira parte. Repara, foram ao todo 10 fora de jogo da Argentina. Repara que a linha da Arábia Saudita estava bastante subida, a Argentina limitava-se a meter a bola nas costas e atacar a profundidade com, com os extremos como tem Di Maria e Papo Gomes, não sendo ele um, um extremo nato com velocidade, mas Nem o Di Maria é hoje em dia, não é? Já não é a mesma coisa. sim, eu até nem gostei muito da exibição dele hoje. Acho que até era um dos candidatos a sair ao intervalo e poderia ter aqui apostado em outras alternativas. Não sei se Dybala estará em grande forma física, mas poderia ser um dos candidatos a entrar e a dar aqui uma ideia ao ataque da Argentina que no fundo foi isso. E o guarda-redes da Arábia teve muito bem, acompanhava essa linha subida da Arábia Saudita e não deixava a Argentina atacar a profundidade. E pronto, foi a Argentina tudo passou depois da segunda parte, leva ali com um choque com 2 golos da Arábia Saudita e não conseguiu fazer mais que isso, era tudo processos muito previsíveis. A Arábia Saudita defendia com uma linha de 6, comprimia o espaço de criação da Argentina e foi muito difícil para eles conseguirem ultrapassar este resultado final. Uma escolha uma pergunta que eu te faço, que é o Angel Correia, que se calhar era um jogador que era aquilo que a Argentina estava a precisar, não é? Porque este ataque à profundidade. Aliás, ele é do Atlético de Madrid, portanto, obrigatoriamente tinha de atacar a profundidade. Não saiu do banco. Não, houve aqui alguns jogadores que esperava que entrassem ao intervalo, até pela maneira como a Argentina não estava a conseguir criar e limitava-se a atacar a profundidade das costas da Arábia. E era esse o jogo previsível deles, mas gostei daqui de alguns jogadores do Atlético de Madrid que notou-se aqui alguma liberdade que não tinha no Atlético de Madrid. Mas pronto, foi isso o jogo sem. Gostei bastante do jogo do De Paul, Rodrigo De Paul. Se não foi um dos melhores da Argentina, esteve lá perto. Jogador muito móvel, procurava sempre ter bola e criar. Mas faltou coletivo, faltou genialidade das individualidades da Argentina e nem eles se calhar estavam à espera que este jogo se tornasse no que se tornou e acredito que o principal fator aqui foi se calhar na cabeça deles que o golo iria aparecer mais cedo ou mais tarde, mas as coisas complicaram-se com o decorrer
do tempo e repara que a Argentina poderia ter chegado aqui ao intervalo com 2-3-0 e sai daqui com menos 3 pontos. Exatamente. Menos 3 pontos poderão fazer toda a diferença no final do grupo C. Exatamente. As outras equipas desse grupo jogaram também entre elas hoje. Foi a Polónia e o México. Acredito eu, um jogo sem história. Eu não vi esse jogo. Eu sei que viste alguma coisa desse jogo. O que é que terás a dizer sobre ele? Acabei aqui por ver um bocado da segunda parte e vi que o México esteve bastante melhor, criou muitas mais oportunidades de golo e poderia ter saído daqui com os 3 pontos. A Polónia, muito apática. Repara, Lewandowski falha um penalti aos 58 minutos. Com uma defesa do Ochoa que aparece aqui de 4 em 4 anos a dar o show da sua graça com 37 anos e, e foi isto, foi um jogo sem história, sem golos, não é? E que as duas equipas se calhar estavam à espera deste resultado, até porque na próxima jornada temos a Argentina, México e a Polónia contra a Arábia Saudita. Eu não sei o que é que este jogo da Argentina-México é capaz de ser aqui um pouco difícil para a Argentina. Não sei o que é que tu achas, mas Sim, até porque o México tem jogado algumas vezes com a Argentina e os resultados nem têm sido tão desfavoráveis quanto isso. certo. É assim, Repara que uma coisa que eu tenho a dizer é que ambas as equipas, quando eu digo ambas, estou-me a referir à Argentina e à Polónia, que seriam aquelas que seriam candidatas a passar, arriscam-se as duas agora a ficar pelo caminho. exatamente. Repara, ou das duas uma, ou a Argentina vai, ou o México vai pagar a fatura desta derrota da Arábia Saudita, ou a Argentina ainda vai ter este jogo em mente e vai ter aqui durante o jogo alguns fantasmas a aparecer, mas sinceramente depois do pouco que vi hoje do México e do jogo da Argentina comparando aqui, é lógico que não há jogos iguais, não é? Nem todos os dias são maus para os jogadores e eh, se calhar eles até vão pegar neste jogo com uma lição para o resto do Mundial e nós temos o exemplo da nossa seleção no Euro 2016 em que teve uma fase de grupos um pouco atípica e saiu vencedor do europeu. Não sei se teremos a mesma história, mas eu continuo a dizer que a Argentina é uma das candidatas ao título, sem dúvida, e com certeza vão dar a volta a esta situação, sem dúvida, e vamos ver se não será o México a pagar a fatura já no próximo jogo, mas eu acredito num jogo não assim tão fácil para a Argentina. Não sei o que é que tu achas. Uh, sim, a nível histórico, a última vez que a Argentina jogou com o México terminou 4-0, mas isto, atenção, foi em 2019 Certo. e foi num particular. Portanto, para a Uhum. competição, a última vez, curiosamente, foi também num Mundial. Ficou 3-1 para a Argentina. Portanto, mas o passado nada me diz. Portanto, fosse um passado recente, fazia todo o sentido estarmos a analisar esses jogos. Agora, Sim, até porque o México não tem um mau plantel, até tem aqui a referência que é Raul Jiménez, que vem de lesão, não é? Do Wolves, e chega aqui um pouco sem grande ritmo competitivo, que ele até entrou, salvo erro, na segunda parte e fez aqui nos últimos 20 minutos do jogo, mas não notou-se aqui alguma falta de ritmo do avançado. se a gente reparar que ele afrontará o Otamendi e o Molina, poderá ser até mesmo
o avançado algo, não é? A tentar um Exatamente. contra-ataque rápido, a explorar as costas destes dois. E hum, Exatamente. até poderá ser a principal arma do Messi que tentava ter aqui a Argentina. Pronto, é como eu disse, este grupo parecia um grupo teoricamente fácil para, tanto para a Polónia quanto para a Argentina e arriscam-se aqui as duas equipas a ficar pelo caminho. Certo, e foi como eu disse há pouco, ninguém dava nada por esta Arábia Saudita e é lógico que nós eles no próximo jogo vão defrontar a Polónia e não há jogos iguais, mas mostraram aqui que as equipas grandes não são só feitas de grandes nomes, foi uma grande entrega da equipa da Arábia Saudita que os levou a conquistar estes 3 pontos e sem dúvida que está na história e não é à toa que eu salvo erro vi uma notícia hoje que amanhã é feriado na Arábia Saudita, é dia de folga. Eles têm esse luxo, não é? Sim, Mas atenção, nesse jogo, o próximo jogo é com a Polónia, não é? Um ponto aqui pode classificar logo a Arábia Saudita. exatamente. Portanto, não será certamente um jogo fácil para a Polónia. Sim, sem dúvida. A Arábia Saudita certamente não quer adiar aqui a classificação para o próximo jogo. Pronto, eu não sei se tens mais alguma coisa a acrescentar sobre este grupo. Sobre este grupo Sim, está feito pronto, e vamos saltar já para o acho que grupo vamos ter B. história. Vamos ter história aqui com o apuramento da Arábia Saudita, espero assim que seja. Sim, temos aqui a notícia em última mão, não é? Acabou agora aqui o jogo entre a França e a Austrália. Em última mão, não, em primeira mão. Eu não sou jornalista, o termo aqui fugiu-me. Temos aqui, temos aqui a França com a Austrália que terminou 4-1. Sinceramente só vi parte da primeira parte, porque depois estivemos aqui a preparar o podcast. Era um, era aqui um jogo que prometia também aqui um tomba gigante, digamos assim. Passa a expressão que isto é só um jogo, não é? Vale o que vale. Mas acabou por uma goleada da França por 4 bolas a 1. E não era de esperar outra coisa, até porque a França entra em jogo com o aviso da Argentina, não é? Que eles também não queriam entrar no Mundial com o pé esquerdo. A Austrália entra aqui logo a vencer aos 9 minutos. Eu quando vi o resultado eu pensei, será que vamos ter a Arábia Saudita 2.0 aqui? Mas rapidamente as individualidades da França deram conta deste jogo e chegam ao intervalo a vencer por 2-1 e depois é tudo muito mais fácil. O primeiro golo é tudo isto que acabaste de dizer. Foi uma perla de bola da Austrália numa pressão alta de Rabiot e Mbappé, não é? Que ganharam a bola. Mbappé com tocabilidade soltou logo para Rabiot, que por sua vez assistiu logo o Giroud, não é? Exatamente. Aliás, peço desculpa, esse foi o 2-1. O 1 tinha sido um livre, se não me engano, que o Rabiot cabeceia Sim, sozinho lá para dentro. exatamente. E depois é tudo muito mais fácil. A equipa chega ao intervalo a vencer, respira fundo e na segunda parte a equipa solta-se e marca aqui mais 2 golos. Mbappé e Giroud novamente aqui entrar em grande plano e não sei o que é que deixa aqui o mote, não sei o que é que achas que Mbappé irá ser um dos candidatos a melhor marcador deste Mundial? Está na equipa perfeita para isso. A França claramente aqui um favorito a vencer esta competição, do meu ponto de vista. Logo,
jogo, tendo mais jogos, claramente poderá disputar esse troféu individual, não é? Mbappé é um jogador fortíssimo na finalização e também tem outra vantagem que é tecnicamente evoluído e também explora muito bem a profundidade. Exato. E depois também tem, acho que o maior competidor, isto é, se a França for efetivamente à final, isso agora já é futurologia, será o grande Sim, competidor dele será Giroud, não é? sim, exatamente. Portanto, eu penso que eles também não vão deixar o colega marcar gol, não é? Eles certamente vão preferir o sucesso coletivo do que o individual, mas para mim Claro, serão dois nomes a ter em conta neste Mundial. sem dúvida. E temos aqui a baixa grande, aliás, várias baixas da França. Uma delas é o Karim Benzema, que irá estar impossibilitado de jogar este Mundial. Tem uma recuperação de 3 a 4 semanas. E ela, sem dúvida, uma grande baixa para a França, mas mesmo assim não deixa de ter um grande plantel e ser um dos candidatos a conquistar aqui o Mundial novamente. Pronto, o segundo jogo deste grupo foi hoje à 1 da tarde. Também foi um jogo sem história entre a Dinamarca e a Tunísia. Eu até pensava que seria um jogo claramente tendencioso para a Dinamarca e se conseguisse criar aqui algumas oportunidades de perigo. Mas não foi bem sucedido, não é? Dinamarca tem aqui um plantel muito talentoso. Eu acho que para mim a cabeça de cartaz da Dinamarca é o Eriksen, não é? O Christian Eriksen teve tal Sim, problema no europeu, mas que tem jogado jogos de 90 minutos, praticamente pelo Manchester United. É uma das figuras do Manchester. É um sim, jogador sem dúvida. muito evoluído tecnicamente, com remate muito fácil, a longa e meia distância. Eu acho que seria aqui meio caminho andado para passar a Tunísia. Eu também esperava mais desta Dinamarca, sinceramente, e do que vi aqui do resumo do jogo. Foi um jogo bastante equilibrado. A Tunísia também criou aqui algumas oportunidades durante a partida e não era. Atenção que era uma das equipas aqui underdog do grupo e ah, é lógico que o próximo jogo o próximo jogo da Tunísia é contra a Austrália, certo? A Dinamarca irá jogar contra a França. Eh, Iremos ter aqui um grande jogo em consideração, mas a Dinamarca deveria ter feito mais aqui frente a este adversário mais teoricamente mais fraco, não é? Com um plantel mais fraco, mas Sim, talvez, não demonstrou isso. pôs aqui a sua passagem a xeque, não é? Eh, Exatamente, Teria de obrigatoriamente ganhar a Tunísia e a Austrália para garantir aqui a sua passagem. Não o conseguiu. E agora vai ter aqui de lutar com França para tentar exatamente, recuperar 2 pontos que não ganhou frente à Tunísia, não é? exatamente. Atenção que o último jogo da França-Dinamarca, a Dinamarca venceu por 2-0. Mas lógico que o contexto era diferente, era a Liga das Nações, e aqui estamos a falar de um campeonato do mundo. Sim, e a França Eh, não estava tão bem nessa Liga das Nações, não é? Exatamente, mas até porque eu vejo aqui uma dificuldade aqui para a Dinamarca, mais uma vez como ao grupo como ao grupo C, em que a Dinamarca vai jogar contra o cabeça de série do grupo. Já no próximo jogo, a Tunísia irá defrontar a equipa mais fraca teoricamente do grupo, que é a Austrália, e pode criar aqui algumas dúvidas para o último jogo, em que se a Dinamarca perder pontos frente à França e a Tunísia vencer aqui a Austrália, que parece-me que tem grandes chances de o fazer, as coisas depois no último jogo do grupo podem se tornar complicadas para a Dinamarca. Exatamente.
Pronto, para finalizar aqui o grupo E, o grupo D, aliás, o grupo E já lá vamos. Para mim, os claros favoritos a ganhar, a passar ao próximos, para as eliminatórias, né? A passar a fase de grupo, será a França e a Dinamarca, com este grande ponto de interrogação que acabou por falhar neste jogo contra a Tunísia, não é? Exatamente. Pronto, para finalizar, aqui, vou aqui apenas dizer aqui os próximos grupos. O grupo E que irão, vai entrar em ação amanhã, grupo E e F. Alemanha, Espanha, Costa Rica e Japão. Eu acredito que estes dois primeiros serão os favoritos a passar. O Japão também tem uma boa equipa, mas não acredito que consiga dar o ar da sua graça para passar estes dois claros candidatos, não só a passar o próximo jogo, mas a ganhar o Campeonato do Mundo. Não sei se queres dizer rápido alguma coisa sobre este meu pensamento, se concordas, corroboras ou se discordas. Sim, eu coloco aqui a Espanha como o principal a conquistar aqui o primeiro lugar do grupo. A Alemanha, obviamente, segue em segundo no plano teórico, mas lá está. Os últimos jogos que tenho acompanhado a Alemanha não tenho gostado. Não tenho gostado aqui da dinâmica da equipa. Inclusive, o último jogo que vi foi frente ao Oman, foi um amigável, não é? Mas a Alemanha já se apresentou aqui com alguns nomes no 11 inicial e foi um jogo em que houve aqui pouca dinâmica da equipa germânica. Aqui alguns jogadores perdidos em campo, Sané pouco contribuiu para a equipa, tentava sempre as individualidades e fazer tudo sozinho. Mas vejo aqui a Espanha conquistar o primeiro lugar. Exatamente, até porque a Alemanha fez uma péssima Liga das Nações, onde não Sim, sem conseguiu, dúvida. se não me engano, não conseguiu ganhar, ou se ganhou foi só um jogo, exatamente, ganhou só um jogo contra a Itália. E foi Exatamente. uma goleada contra 5-2. Mas depois Sim, nos outros jogos não fez nada além de empates e uma derrota com a Hungria, não é? exatamente. Uh, Pronto, passamos aqui para o grupo F: Croácia, Bélgica, Canadá, Marrocos. Eu também acredito que esta disposição, se troca apenas o primeiro lugar com o segundo, será aquela que vai acontecer. Eu penso que a Bélgica irá passar em primeiro e a Croácia em segundo. Uh, Concordo. a Bélgica tem muitos nomes sonantes no seu plantel. Desde logo Hazard, que eu não sei se está disponível, sinceramente. Ahm, Vai entrar em. Não tenho, Sim, sim. não tenho certeza se o Hazard está disponível para o próximo Exatamente, jogo. não está aqui. Eu acredito que está disponível. Lukaku não está, que também Lukaku não. é uma grande baixa, não é? Sim, Mas pronto, penso que tem qualidade suficiente para passar o Canadá e Marrocos. sem Uh, dúvida. Pronto. Não sei se concordas também com essa minha visão. Bélgica em primeiro e Croácia em segundo. Sim, concordo. Aqui a Bélgica, mesmo tendo essas baixas, continua aqui a ter um grande plantel e grandes soluções para combater este grupo. Ok. Que teoricamente é um grupo fácil até, não é? Temos aqui duas equipas, Canadá e Marrocos, sem grande história em mundiais. E irá ser decidido depois aqui contra a Croácia, que acho que a Bélgica até no confronto direto leva vantagem. Eu penso que é equilibrado entre elas as duas, mas logo veremos. Não amanhã, mas certamente no próximo jogo. Certo? Ahm, Grupo G, game. Suíça, Sérvia, Brasil, Camarões. Eu acho que temos aqui um,
os ingredientes certos para ter aqui alguma surpresa neste grupo. Eu acho que a Suíça, inclusive, ganhou ao Brasil. Eh, Sim. aliás, não. Eh, foi a, hum, foi a Sérvia que ganhou ao Brasil. Hum, A Suíça já ganhou ao Brasil. Já foi há algum tempo, mas já ganhou ao Brasil. Eh, exatamente. Eu acho que o Brasil está confiante demais para este Mundial. Eh, temos as polémicas do Neymar, que acrescentou, por exemplo, uma estrela, a sexta estrela nos seus calções. Temos vídeos a sair cá para fora, que é tudo uma festa, mas eu acho que se eles não entram em bem concentrados e com a motivação certa para estes jogos, poderão ter surpresas aqui, porque temos aqui três seleções interessantes. Camarões é uma seleção interessante. A sim, Suíça e a Sérvia têm individualidade muito forte. E todos sabemos que o Brasil tem individualidade forte, mas tem tido pouco coletivo, não é? exatamente. Aqui é um grupo um pouco traiçoeiro, mas é como tu estavas a dizer do Brasil já estar a fazer alguma festa. Os jogos ganham-se dentro das quatro linhas. E hoje tivemos o exemplo da Argentina que teoricamente tinha o jogo praticamente ganho, não é? E foi o que foi. E acredito que o Brasil tem aqui um grupo um pouco traiçoeiro, que não deve tirar o foco e focar-se no que se passou hoje e apenas ganhar os jogos dentro das quatro linhas, que os jogos ganham-se lá dentro, não é cá fora. Ou não é no plano teórico também que se ganham, mas acho que vai ser aqui um grupo bem interessante de acompanhar. Exatamente. Para finalizar, temos o grupo, o nosso grupo, o grupo H. Ahm, aliás, não se esqueça de dar já prognósticos também do grupo G. Eu gostava que isso mantesse. Isto é uma escolha pessoal, não é? Isto assim como está, primeiro é a Suíça, segundo a Sérvia e terceiro o Brasil, mas obviamente o Brasil é a grande favorita a passar este grupo. Sim, Eu acho que a Suíça é em segundo. aliás, eu fiz aquele gerador do Mundial, eh, fase grupos eliminatórios e coloquei inclusive o Brasil e Suíça a passarem no grupo. E Sérvia em terceiro e os Camarões aqui em último lugar. Pronto, vamos para o grupo H: Portugal, Uruguai e Gana e a Coreia do Sul. Eu penso que é esta a disposição que vai finalizar o Mundial, apesar de trocar aqui a Coreia do Sul para terceiro e a Gana para quarto, mas eu acho que Portugal, se entrar concentrado, se entrar a querer jogar e não andar, e o Fernando Santos, sobretudo, não inventar, que esse é que é o grande Exatamente. problema. Esse é que é o grande problema. Eu acho que Portugal tem tudo para ser uma equipa candidata a vencer este campeonato do mundo, apesar de depois termos França, Brasil, Espanha, Sim, mas eu acho que Portugal tem tudo para se bater com essas equipas, apesar de ultimamente andarmos a ter um futebol miserável, não é? Eu acho que é. toda a preparação nunca é igual, apesar de fazer muita diferença, não é? Nunca é igual depois com a motivação dos jogadores para vencer este tipo de competição. Sim, exatamente. Tivemos a questão da Liga das Nações, não é? Que Portugal foi afastado frente à Espanha ali nos últimos minutos finais, mas aqui o panorama é bem diferente. Estamos a falar de um campeonato do mundo e eu coloco Portugal a ganhar, a ganhar não, a ser um dos candidatos a chegar às fases finais e tem um excelente plantel, um dos melhores dos últimos tempos só que lá está, como tu disseste e bem, o Fernando Santos tem que colocar as peças no tabuleiro porque tu tens os ingredientes todos e a versatilidade de Portugal a nível de jogadores é enorme. Sim, temos qualidade para É, tudo.
laterais de qualidade, centrais de qualidade, guarda-redes de qualidade, Sim, médios de qualidade e avançados de qualidade. Eu acho que temos tudo o que outras equipas queriam ter, não é? Temos o melhor lateral do mundo, para mim, João Cancelo. Temos eu, apesar do António Silva ainda não ter este estatuto, mas o Ruben Dias para mim é dos melhores centrais do mundo. sim, Uh, sem dúvida. eu acho que António Silva tem tudo para o ser, ainda não o é, certamente. Depois temos alguns dos melhores médios do mundo e temos para mim o Cristiano Ronaldo, que é verdade que é um pouco controverso, para mim é o melhor matador do mundo. E depois temos o Bernardo Silva, por exemplo, é dos melhores jogadores do mundo, na minha visão, é inteligentíssimo a jogar. E isto agora vai nos levar ao próximo tema, não é? Que é os convocados de Fernando Santos. Lá está. Portugal tem aqui um plantel rico e é um dos candidatos a vencer, sem dúvida. Só que lá está. Eh, isto tem tudo aqui neste primeiro jogo do grupo frente ao Ghana de começar com o pé direito e de criar aqui alguma dúvida no Uruguai, que acho que vai ter aqui um jogo difícil frente à Coreia do Sul. E é um dos favoritos a vencer este grupo, sem dúvida. E vejo Portugal a chegar longe nesta competição. Ok, Pegando na tua questão sim. dos Sim, convocados, eu já vou, já te faço aqui uma pergunta. Vou aqui apenas dizê-lo muito rapidamente. Diogo Costa, José Sá e Rui Patrício, como guarda-redes. Depois defesas Diogo Dalot, João Cancelo. João Cancelo não é a defesa esquerda, nem é a defesa direita, é os dois. Não é? O exato. Pepe, o Ruben Dias, Daniel Pereira, António Silva, Nuno Mendes, Rafael Guerreiro. E depois como médios, Palhinha, Ruben Neves, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, João Mário, Mateus Nunes, Otávio, Vitinha e William Carvalho. E depois para finalizar os avançados, André Silva, Cristiano Ronaldo, Gonçalo Ramos, João Félix, Rafael Leão e Ricardo Horta. Hum, eu acho que para ti, agora não há nenhuma questão, pois não? Não há nenhuma surpresa. Eh, Temos, vou lançar temos apenas a o. questão. Quem é que joga no primeiro jogo? O Diogo Costa ou o Rui Patrício? Para mim, Diogo Costa é Sim. um titular indiscutível nesta seleção. Pronto, é a minha opinião Até também. porque, Joga com os pés, não até é? porque exatamente, joga bem com os pés, dá uma segurança grande ao- aos defesas e acredito que é o nosso futuro e temos que começar a apostar nele neste tipo de competições e já é um guarda-redes que com a idade que tem que já poderia estar a disputar jogos em grandes equipas. Não quer dizer que o Porto seja uma pequena equipa, mas eh, em grandes palcos e acredito que será o titular neste jogo e nos restantes jogos da equipa nacional. Sim, exatamente. O Porto não é pequeno, obviamente, mas já tem experiência. Aliás, já tem experiência, não é? Já tem muitos jogos disputados na baliza do Porto, ao mais alto nível, Champions. Já venceu, se não me engano, faz parte daquela equipa que venceu a Youth League. Posso estar aqui a Exatamente. cometer aqui um erro, mas eu penso que sim. Sim, foi Uh, ele e eu. Foi Vitinho ele e e Vitinho também. pronto, eu acho que tem tudo para ser o dono daquela posição, né, da baliza portuguesa durante muito tempo. Isto não é tirar o mérito do Rui Patrício, que também já nos deu muito, mas é que, É, que apostar aqui no sim. futuro da seleção, não é? Teve nas mãos o campeão, a taça da Liga O europeu, do não é? Europeu, exatamente, estava-me a faltar a palavra. Fez aquela, além dos penaltis defendidos, não é? Defendeu também aquela grande oportunidade da final. Exatamente. Pronto, vamos avançar aqui para as defesas. Não sei se tens aqui alguma questão. Eu, sinceramente, apenas vejo aqui a questão do António Silva. É verdade, Sim, mas
muitos podem dar como ahm, muito prematuro, mas sinceramente, eu cuidado que tenho. Não encontro mesmo em defesas mais experientes aquilo que ele consegue dar, não é? É Sim, verdade, sem dúvida. é verdade que pode cometer algum risco, não é? Esse tipo de competição não se pode falhar. Exatamente. É um risco para Fernando Santos, mas é um nome já consolidado entre os portugueses e aquilo que ele tem feito, mesmo perante, por exemplo, o PSG, é extraordinário, não é? Sim. É um jogador que mostra muita tranquilidade e faz-nos esquecer quando está em campo, faz-nos esquecer a idade que ele tem. E eu penso que a questão aqui que se coloca é Fernando Santos sente-se capaz e confiante de apostar em António Silva? Eu tenho as minhas dúvidas. Tenho as minhas Exatamente, era dúvidas. isso que eu te ia perguntar. Nós temos aqui quatro posições por preencher, não é? Aliás, três. Uma delas automaticamente está preenchida pelo Ruben Dias. Mas para a direita, a meu ver, é João Cancelo. Não sei se concordas. E colocavas lá o Sim, Diogo Dalot. E depois sem temos dúvida. aqui estas duas posições. Aliás, o Diogo Dalot não podemos tirar aqui mérito, porque também é um lateral muito interessante. Sim, Uh, muito. Ele só entrava noutro molde, não é? Que era com o João Cancelo na esquerda. Mas eu acho que seria demasiado arriscado e é preferível colocar o João Cancelo ahm, e depois o outro lateral esquerdo. Também tenho aqui as minhas dúvidas entre Rafael Guerreiro e Nuno Mendes. Sim, eu pessoalmente gosto bastante do Nuno Mendes. Mesmo para o plano ofensivo, acho que acrescenta muito. E eu apostava nele, apostava no Nuno Mendes. Eu também. Eu acho que poderíamos colocar o Rafael Guerreiro num plano onde o objetivo seja ele trazer a bola para dentro, não é? Exatamente, Rafael sim. finaliza muito bem, embora Sim, obviamente ele seja escalino, não é trazer para dentro, mas pode dar surgir outro tipo de tabelas, não é? Onde o objetivo não seja cruzar e fazer um jogo interior. Eu sinceramente eu acho que o Fernando Santos vai colocar o Rafael Guerreiro. Pá, sabemos que o Fernando Santos é muito é muito conservador e não vai querer colocar o miúdo logo a titular. sim, sim. O que também acredito que é o que vai acontecer com o António Silva e vai aproveitar e vai colocar Daniel Pereira a central. Eu ficava muito surpreendido se visse Nuno Mendes e António Silva neste primeiro jogo a titulares frente ao Ghana, porque Fernando Santos, como tu disseste, é um bocado conservador e acho que ele não vai arriscar logo no primeiro jogo da seleção para entrar confortável para os próximos jogos. E lá está, depois a dúvida é aqui no corredor central, em que Pepe chega aqui já recuperado, não é? Pelo menos eu vi hoje a notícia que ele já está em condições físicas e está disponível para o jogo com o Ghana, mas acho que não irá muito fugir de Ruben Dias e Danilo. Sim, sim. Aliás, o Pepe não chegou a jogar no último Eu, jogo. pe- eu penso que ele entrou na segunda parte. Sim, eh, eu penso que jogou, exatamente. Ele jogou. Daí eh, por isso é que eu disse que ele estava em condições, não é? Eu disse, não, pensei. Eu digo isto para dizer que ele está em condições. Mas 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 eu não sei, não estou a ver o Pepe a entrar de início. Posso-me pois, surpreender. E aliás, não é inédito o Fernando Santos. Mas eu penso que até mesmo o Danilo dá mais do que o Pepe neste momento. sim, até porque acredito que ele não esteja a 100%. Pelo menos ele entrou. Eu vi uma notícia que ele, depois desse jogo, ainda estava limitado do joelho esquerdo, ainda usava
aquelas proteções para não sentir dor e certamente não sei se estará a 100%. Mas pronto, isso eles lá sabem, mas eu apostaria em Danilo e a minha aposta para o primeiro jogo é Danilo, Ruben Dias, Cancelo e Diego Dalot. Pronto, estou aqui a ver as notícias e o Pep já estará em condições. Já está em Ah, condições. exato. Pronto, depois entramos aqui, se calhar, na parte mais polémica da convocatória, que é os médicos, não é? A Palhinha, Ruben Neves, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, João Mário, Mateus Nunes, Otávio, Vitinha e William Carvalho. Eu não sei o que é que tu tiravas aqui ou colocavas. Assim, acho que também não iria fugir muito disso. Deixa-me só ver aqui. Sim, tem o teu tempo. Portanto, Exatamente. Bernardo Silva, William Carvalho, pronto, entramos aqui no habitual, não é? Que foi a Liga das Nações. Não sei se houve aqui alguma novidade, mas eu penso que foi isto que Portugal, Portugal teve para a competição da Liga das Nações. Sinceramente, não sei quem é que colocava aqui mais. Acho Eu que seria colocava, dentro disto. eu colocava aqui um jogador que, a meu ver, é um médio que não é diferente deste todo, não é? E é bom ter sempre outro tipo de carta na mão. Eu vejo aqui, por exemplo, William Carvalho, Palhinha, Ruben Neves, um pouquinho diferente, não é? Mas temos aqui Sim, duas opções muito idênticas para aquilo que é o modelo de jogo para aquilo que é o jogo, não é? O jogo destes dois jogadores. sim, E depois falta-nos aqui o Renato Santos. É verdade que ele não tem entrado, não tem jogado muitos jogos, desde que foi para o PSG, mas é um jogador diferente, se calhar um pouquinho à imagem de Mateus Nunes, não é? Transportar o jogo com técnica e depois a defender, eu acho que é um pouco superior ao Mateus Nunes. Que acho que pode sim. fazer sempre falta naqueles tipos, sobretudo naqueles jogos onde a seleção tem de baixar um pouco mais as suas linhas. É, e um dos habituais convocados também é João Moutinho, não é? Não tenho acompanhado muito o percurso ultimamente de João Moutinho, nem faço ideia. Ele tem jogado no Wolverhampton, eu não tenho certeza se tem Sei que jogado. eu lembro-me dele jogar. Agora, não, em termos de minutos, não tenho, ainda não sei. Mas o João Pois, Moutinho não está convocado. pois não. Mas lá está, é aqui o Fernando Santos não foge muito daquilo que é o habitual. E, eh, e eu concordo contigo que Renato Sanches também poderia entrar aqui nestas opções, mas não sei se será por falta de ritmo que ele tem tido no PSG. Se calhar um dos fortes motivos, porque ele até nem tem tido muitos minutos no PSG. E se calhar foi isso que Fernando Santos teve em conta para deixá-lo fora dos convocados. Pronto, e agora vamos aqui aos avançados, que eu acho que não temos muito a dizer. André Silva e Cristiano Ronaldo para fazer aqueles lugar mais interior, não é? A finalizar, o trabalho mais finalizar. Gonçalo Ramos também um pouco nesse papel, mas também podem estar um pouco à esquerda. João Sim. Félix e Rafael Leão e Ricardo Horta. Eu acho que É, Rafael temos aqui. Leão e Ricardo Horta um pouco mais para fazer o trabalho mais junto às linhas, não é? Sim. Temos aqui a novidade, não é? Que é o Ricardo Horta, que também acho que não irá ser uma das opções nestes primeiros jogos da seleção. É, Acho que o Fernando Santos irá limitar-se muito ao que é Cristiano Ronaldo e André Silva, ou João Félix até. sim, e até mesmo o Rafael Leão, que tem feito alguns minutos, mas é um tipo de avançado diferente, não é? Sim, tem Eh, sido mais aposta na segunda parte, por parte do Fernando Santos na Liga das Nações. Sim, E acho que não. inclusive que ainda não mostrou aquilo que ele realmente vale a nível de seleções, não é? Sim, é um Pronto, jogador aqui que pode acrescentar muita coisa no
a nível de velocidade de transição, não é? De contra-ataque. Mas lá está, tudo depende do que o jogo oferecer e eu acredito que aqui o Ghana irá jogar na expectativa. Portugal é a equipa favorita, irá ter mais posse, irá ter que assumir o jogo e ter qualidade para isso, mas lá está, tudo depende de como Portugal entrar e o que o jogo oferecer. E eu penso que o Rafael Leão pode ser aqui uma opção interessante para explorar neste campeonato do mundo. Exatamente, muito bem. Vamos entrar, vamos finalizar este podcast que já vai longo, mas também é o primeiro episódio. Tivemos mais aqui temas em cima da mesa. Vamos finalizar aqui com o prognóstico para o jogo de quinta-feira. O que é que esperas aqui da nossa seleção? Resultado? Eu espero aqui uma vitória da seleção Sim, por 2-0. 2-0. quem é que marca? Eu penso que irá ser Ronaldo, vai marcar aqui o primeiro gol da seleção e vai-nos ali mostrar ali com o seu swing, o seu festejo habitual. Será que ele vai fazer o festejo? Posso já também deixar aqui o prognóstico. Qual será o festejo de Ronaldo no Mundial? Exatamente, ele agora tem ali o festejo do mais Dana, não é? Mas eu penso que irá ser Ronaldo e Bruno Fernandes que irão marcar os 2 golos. Pronto, eu penso que Portugal vai entrar concentrado e vai fazer aqui um brilharete frente ao Ghana. Não é desmerecendo todo a seleção do Ghana, mas acho que Portugal vai querer entrar com o pé direito, né? E não facilitar e aproveitar e marcar alguns golitos que pode sempre fazer diferença na fase de grupo. Exatamente. Eu penso que a seleção vai para os 3-0. O Ronaldo vai marcar, o João Félix também vai aquecer o pé, que bem precisa. Eu acho que o Bruno Fernandes também vai completar o radar. Eu não ficava muito surpreendido se Portugal perdesse pontos aqui frente a este Ghana, até porque depois complicava muito as contas do grupo, dependendo obviamente do resultado do Uruguai, mas eu não espero menos que uma vitória deste jogo. Eu ficava muito surpreendido se o Ghana roubasse pontos aqui à seleção nacional. Surpreendido e desiludido, certamente, de que não é nada, Exatamente. não é nada de todo expectável e seria um rude golpe aqui nas contas da nossa seleção. Exatamente. Uh, Até porque que acho que faz grande sentido passar em primeiro, não é? Porque depois iremos jogar contra o segundo de que grupo? Tens ideia? Eu acho que é do grupo G, mas isto é vindo de uma fonte aqui das notícias que do vi grupo G. E não de a fonte oficial, não é? Grupo É G. isso mesmo, grupo G, sim. É isso mesmo. Exatamente. Portugal pode calhar logo com o Brasil. Exatamente. Esperemos que não. Esperemos que seja aqui E uma Suíça ou até os Camarões, isso seria o ideal. mas acho muito difícil. habituando ao adepto de calculadora que no fim ao fim e ao cabo é sempre um objeto que o espectador português tem de ter, a calculadora. Eu espero que desta vez seja diferente e consigamos consolidar o primeiro lugar para Exatamente. de alguma forma aliviar e abrir expectativas para a seleção ir mais longe. Eu fiz aqui, em jeito de brincadeira, fiz aqui a classificação de cada equipa do grupo e aqui nas fases eliminatórias cheguei aqui aos oitavos de final com Países Baixos a vencer os Estados Unidos, a Argentina a vencer a Dinamarca, a Inglaterra a vencer o Equador, a França o México, a Espanha a Croácia, o Brasil contra o Uruguai, a Bélgica a vencer a Alemanha e Portugal a vencer a Suíça. E Esperamos que seja depois... assim.
Exatamente. E depois isto é mais jeito de brincadeira, mas esperemos que Portugal chegue longe neste campeonato do mundo. Tem plantel para isso e é isso que os portugueses já ambicionam. Pronto, vamos terminar aqui o podcast que já vai longo. Mais uma vez, este é o primeiro podcast, o primeiro episódio do podcast Tasca do Calhabé. Para quem não souber, o Calhabé é uma zona ali onde fica o estádio de Coimbra. Antigamente chamávamos o estádio Cidade de Coimbra, chamávamos Calhabé. E pronto, e como dois dos elementos deste grupo são da Académica e são de Coimbra, ficou esse o nome aqui em jeito de brincadeira para o podcast. Pronto, e este primeiro episódio foi mais longo porque tínhamos aqui mais temas em cima da mesa. O próximo podcast terão à volta de 20 minutos. Serão feitos vários episódios por semana, pelo menos durante esta parte do Mundial. Vamos tentar aqui acertar os nossos horários e tentar fazer os mais curtos possível. Mas à medida que o Campeonato do Mundo também vai avançando, também vai haver menos temas em cima da mesa para falar. E depois penso que o Marcos não estará nesses episódios, mas se ele quiser, está à vontade. Que é nos episódios pré e pós-jogo da Académica. Não sei se queres trazer também aqui o Lanque Vila Verdense para o podcast. É sempre um gosto. Posso trazer, sim. Não tenho acompanhado afincadamente, mas de vez em quando vou estando atento. Podes ir acompanhando, que é uma liga. A Liga 3 é sem dúvida uma liga bastante competitiva. Sempre com bastante golos. Olha, para curiosidade que há bocado não referimos, para a Taça de Portugal, o Lanque Vila Verdense apanhou o Oliveira do Hospital e deu 7-0 ou 8-0. Foi 7, não foi? Corrido-me se estiver errado. Foi 7, sim. E agora a Académica vai jogar com o Oliveira do Hospital. Portanto, espero que eles ainda estejam um pouco abalados psicologicamente. Para esse jogo e que a Académica traga os 3 pontos que bem precisa. Atenção que a Académica está no último lugar, mas também não foge muito por exemplo, do quarto lugar. A Académica tem 6 pontos, o grupo B é muito mais competitivo no ponto de vista pontual, as equipas estão muito mais próximas umas das outras. Só para tu ver se tem o primeiro, segundo, terceiro lugar tem os mesmos pontos, 16 pontos. Sexo Fontinhas com 14, depois é 13, 12, 11, 10, 9, 8, 9, 7, 6. Portanto, está tudo muito bem, muito próximo uns dos outros. Está tudo em aberto e este jogo tem que somar pontos, não é? Que é um adversário, digamos, um adversário direto, não é? Da Académica, e estes jogos são para ganhar se querem ir para a segunda fase de subida. E ao primeiro derby entre estas duas equipas, portanto. A Oliveira do Hospital nunca jogou com a Académica. Pronto, vamos finalizar o podcast. Vou aproveitar para dar aqui a boa noite também ao Casa Rodrigues, que comentou no nosso chat. Este podcast vai estar. Não sei se queres dizer primeiro algumas últimas palavras para depois fechar. Eu quero agradecer aí o convite e acho que vamos ter aí um campeonato do mundo muito emocionante. E a nível de ténis não iremos ter assim grande coisa até o final do ano, mas no início de janeiro começámos aí com a Australia Open em grande e também vos vamos trazer muito conteúdo para estarem a par dessa modalidade e com certeza que irá ser aqui um grande torneio para o início da época desportiva do ténis. Sim, deixar aqui o repto, se quiseres convidar depois alguém no mundo do ténis para vir aqui ao podcast, é muito bem-vindo. Sim. E faço alguns episódios especiais apenas dedicados ao ténis, porque isto ao fim e ao cabo é uma tasca e na tasca fala-se tudo. Só não vamos falar aqui de política porque isso deixamos para outras lives desse género, não é? Deixamos para
nós aqui somos pessoas sérias e não podemos falar de política, por isso. Pronto. Pronto, Não, sim, sim. não, mas é isso que podem contar. Agora temos a Davis Cup no final do ano, mas pronto, é uma competição que eu também não acompanho muito, porque não Não é é tão interessante, não muitos, é? sim, muitos jogadores, os principais jogadores não estão lá, mas quem quiser é a única coisa neste momento que há para ver assim de ténis ao nível da ATP. E espero aí que por janeiro que irá ser aí começar em grande com o Australia Open e Podes, não há melhor forma de começar o ano é, com um grande torneio. podes sempre também matar as saudades do ténis com alguns challenges que há pelo meio, não é? Sim, isso irá sempre haver até o final do ano. Aliás, pegando aí um pouco nisso, temos aí o Challenger aí com o nosso português, o Nuno Borges, acho que atualmente já é o nosso melhor português, que está agora a disputar o Challenger em Valência e, venceu hoje o seu encontro e tem aí grandes, fortes possibilidades de chegar à próxima fase dos quartos de final, onde vai defrontar um adversário que tem tido uma época muito irregular, principalmente na terra batida este ano, e o Nuno é um jogador que já nos habitou aqui com grande ténis e com grande versatilidade a nível de pisos, e na terra batida inclusive é um jogador muito forte, apesar que ele tem um bom serviço e é mais pragmático em pisos mais rápidos, mas um, eh, deixo aqui uma nota para acompanharem este atleta Nuno Boas, que é o nosso melhor português atualmente em grande forma, na minha opinião. Ah, não tirando mérito ao João Sousa, mas acredito que este irá ser o futuro do ténis português, aqui o Nuno Borges. E é isso, a nível nacional é a única coisa que há assim para acompanhar. Pronto, ficou aqui o repto do Diogo Matos. Hum, vou apenas dizer aqui que o nosso podcast vai terminar, o episódio de hoje. Podem nos acompanhar no Spotify. E também faço o convite para que deixem gosto, sigam a página do Tasca do Calhavé no Instagram e também deixem um gosto nas suas publicações. Fica aqui o convite e veremos e vimos em live no próximo dia, tá bem? É Boa isso, uma noite. boa noite a todos. Boa noite.